Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje, Léo, um vídeo bem especial, a gente vai falar sobre a Cabalá judaica. A Cabalá é uma sabedoria que investiga a natureza divina. Ela é um ramo do conhecimento místico da religião judaica, sendo uma ciência que faz parte da própria religião. Era transmitida de forma oral, por meio de histórias, todas baseadas na Torá, o livro sagrado dos judeus, que é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia. No Talmud, que é formado pela Mishnah, que é a reunião das tradições orais judaicas, e por último pela Guemará, que é uma reunião de comentários do Mishnah. Outra forma de transmissão era através das histórias dos profetas e dos mestres cabalistas. Aqui deve ficar claro que Cabalá não é uma religião, mas um caminho espiritual de ensinamento sobre Deus, o homem, o universo, a criação, o caminho e a verdade. Seu objetivo é responder por que o homem existe, por que ele nasce, por que vive, qual é o objetivo de sua vida e de onde vem para onde vai quando morre. Cabalá é uma palavra de origem hebraica, então, do verbo kibel, que significa recepção. Mas o que foi recebido e de quem foi recebido? A tradição conta que os conhecimentos cabalísticos vieram diretamente de Deus. A Cabalá judaica ela é uma filosofia esotérica que visa conhecer a Deus, o universo, e é um mapa da consciência humana, enquanto ser co-criador do universo. O princípio mais básico que a Cabalá judaica ensina é do entendimento sobre o que é Deus e sua criação. Algumas tradições dizem que o primeiro a receber essa tradição foi Adão, pois ele se alimentava da árvore da vida. No Jardim do Éden existem 2 árvores, a da vida, que está no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus diz ao homem: "Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, terás de morrer." Em Gênesis capítulo 3, versículo 22, Deus diz: "Se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não mais estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre." Portanto, após a queda da humanidade, nós nos tornamos mortais, pois não podemos mais comer e nos alimentar da árvore da vida, que nos fazia imortais. É esse fruto que os cabalistas buscam, a reconexão com Deus e a consciência da imortalidade da alma. Podemos observar isso em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. "Ao vencedor conceder-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus." Essa versão que remete a Adão é aceita em algumas correntes, mas não é aceita em outras. Outras tradições falam da tradição recebida por Noé, por Abrão ou por Moisés. A verdade é que os textos sagrados e suas complementações foram desenvolvidas ao longo de muitos séculos. E é possível que todos esses personagens bíblicos tenham tido algum tipo de envolvimento. Como já dissemos, existem textos judaicos que dizem que Abraão recebeu ensinamentos do próprio Hermes Trismegisto, o que nos leva a crer em uma forte influência hermética na Cabalá. Shmuel Langley, professor da Casa da Cabalá, concedeu uma entrevista à Super Interessante em agosto de 2010, onde ele diz que nada acontece por acaso. Existem leis de causa e efeito, assim como leis físicas, como a lei da gravidade. Existem leis espirituais. A Cabalá foi passada durante muitos séculos através da tradição oral, e só lá pelo século I é que começaram a aparecer os primeiros escritos. Algumas fontes dizem que os primeiros eram conhecidos como Rechalot, ou os palácios, que nos falam em 7 palácios celestiais como caminho de ascensão. Outros textos foram escritos e alguns se tornaram peças fundamentais da Cabalá, como o Zohar, ou o Livro do Esplendor, e o Sefer Yetzirah, ou o Livro da Criação. No século XIII, o Zohar foi distribuído pelo escritor espanhol Moisés de León. E no século XVI, os conhecimentos foram sistematizados pelo místico Moisés Cordovero.
Em seguida, Isaac Luria divulgou novas interpretações dos ensinamentos que foram espalhados por vários mestres pela Europa. E no século XVIII, o rabino Baal Shem Tov fundou o Hassidismo, que é uma variante ortodoxa do judaísmo que ensinava uma versão mais fácil da Kabbalah. Uma das coisas mais legais que os sábios judeus nos ensinam sobre a Kabbalah é que existem 4 níveis de interpretação para os textos sagrados. O primeiro é o Pshat, ou significado simples, o sentido literal dos textos. É aquele com que todos os leitores estão acostumados, mais simples e direto. Assim, é ensinado para as crianças e para os adultos que ainda não estão tão familiarizados com a Torá. O segundo é o Remes, que dão dicas de um significado mais alegórico e mais profundo dos textos. Fazem alusões e indicam que ali existem metáforas. Ele é ensinado para pessoas com um melhor nível cultural e amplo conhecimento da Torá. O terceiro é o Drash, ou Derash, que inclui o significado da tradição aplicado ao modo de vida, ou Halachá, onde já entram comparações entre trechos similares e metáforas. Nesse nível, são feitas interpretações que nos levam a descobrir o significado através do Midrash. Aqui, as palavras usadas são interpretadas, como foram colocadas no texto e os formatos das letras. Também é feita uma comparação de palavras e formas com ocorrências semelhantes em outros textos. Esse nível só está disponível para pessoas com grande conhecimento da Torá. O quarto e último nível de interpretação é o Sod, que compreende o sentido secreto e misterioso da mensagem divina. Ele nos permite desvelar o segredo ou o significado místico e metafísico de uma passagem. Trata de conhecimentos secretos e só é ensinado em círculos muito fechados de cabalistas. Como regra geral, o significado mais profundo nunca contradiz o significado base. Também cabe ressaltar aqui que esse aprendizado é feito seguindo as etapas, nunca pulando um nível ou outro. Além disso, existem contextos e circunstâncias da cultura judaica que os autores conheciam e que os não-judeus desconhecem. É preciso então entendê-los para a correta compreensão do objetivo do texto e o seu ensinamento. Se combinarmos as 4 letras iniciais de cada um desses níveis que acabamos de falar, forma-se a palavra hebraica Pardes, que significa jardim. Digamos que a palavra Pardes seja da mesma família da palavra Éden. O Pardes acabou se tornando o termo usado para esse tipo de estudo e conhecimento. Como exemplo, podemos dizer que uma das maneiras de interpretar a Bíblia hebraica é recorrer a códigos e números, ou a famosa gematria ou gematriot. No hebraico, são atribuídos valores numéricos a cada uma das 22 letras do alfabeto. A ordenação dessas letras no texto bíblico seria uma das maneiras que Deus teria encontrado para revelar ao homem os segredos do universo. Além disso, não é coincidência que existam 22 capítulos no Apocalipse de João da Bíblia, um para cada letra. É importante entender que esses textos bíblicos têm um sentido muito mais profundo do que o literal. Por exemplo, a ideia literal de que Noé levou uma espécie de cada casal de animais do planeta para dentro de uma arca. Existe, na verdade, uma história e um ensinamento muito mais sagrado na análise desses textos, e principalmente na forma codificada como foram escritos. Eu sei, manezão, quando você está lendo lá a Bíblia, vai achando que aquilo é aquilo lá. Né? Aquilo é aquilo lá, aquilo mas é muito mais. Tem um sentido profundo ali, né? Que não é todos os místicos que contam isso. Aí você vai lá, ouve a história de Noé, acha bonitinho, faz desenho animado, vende no Natal, mas a porra é mais séria. A verdadeira Kabbalah judaica é ensinada apenas a judeus, e mesmo entre eles, existem o que eles consideram os discípulos ideais, que são homens, que são pais de família, que têm comportamento exemplar, que têm uma genuína vontade de conhecer os segredos do universo e que têm mais de 40 anos. Lembra do que falamos sobre o número 40 há uns 2 vídeos atrás? Mesmo assim, por usar uma reinterpretação do texto bíblico e a crença em reencarnação, por exemplo, até hoje a Kabbalah é condenado por algumas vertentes do judaísmo. Além disso, algumas celebridades estudaram ou aderiram à Kabbalah, o que levou alguns cabalistas, como o famoso Isaac Kaduri, um dos mais importantes estudiosos de Kabbalah do último século, a declarar que a Kabbalah não é moda e que ela deve ser estudada somente por judeus. Encerramos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, espalhem no Facebook, se inscrevam no canal, é muito importante a inscrição de vocês no canal.
A gente vai continuar trabalhando aí em prol do canal e precisa dessa força de vocês. Até semana que vem. Valeu. I'm Batman. Dá pra você ficar na linha do... Isso. Fala da minha gangorra, mas você vai indo, né? Daqui a pouco você tá gravando assim. Rei Charlotte e os Palácios. Grava atrás da câmera, né? Vai ficar melhor pra nós. Remes, remes, remes quando te ves. Quando a mentira acabar. Tá melhor assim. Fazer uma melody. Se combinar. E assim, finalizamos mais um vídeo do canal Conhecimento das Humanidades. Vamos fazer miçanga. E assim, encerramos mais um vídeo do canal Conhecimento da Humanidade. Eu de novo errei o canal. Encerramos aqui mais um vídeo do canal Conhecimento da... Você tá com dificuldade, hein? Tô.